Já pararam para pensar se você fosse seguir os passos de um cego? O que ia acontecer? Ambos iam cair aonde? No buraco, né? Complicado. Bom, mas hoje nós vamos tentar seguir os passos de um cego. Um cego que nos dá muitas lições espirituais. Então, quero que você pegue a sua Bíblia rapidamente em Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia. Hoje nós não temos a tecnologia aqui, né? Então, acredito que você tenha trazido a sua Bíblia aí no seu celular ou a sua Bíblia física. Queridos, nós temos que começar a tomar mais hábito de trazer a nossa Bíblia, tá? Para estudar lá na igreja. Então vamos lá? Marcos capítulo 10 e o versículo 46. Eu vou começar lendo alguns versículos, depois eu vou pedir ao Júnior que me ajude aqui na leitura dos demais versículos, tá bom? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo seguinte. E muitos lhe repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já, queridos, nós vamos ler o restante dos versículos dessa passagem bíblica. Mas vamos observar alguns detalhes nessa narrativa bíblica de Marcos. Primeiro, aqui nós temos o nome do cego, do qual nós temos a cura, que era Bartimeu. Mas se você analisar um outro evangelista, Lucas, você vai perceber uma certa diferença na narrativa de Lucas. Primeiro que Lucas, ele não traz o nome do cego. Se você olhar, por exemplo, Mateus, você vai perceber que a mesma narrativa aqui, o evangelista Mateus traz uma outra diferença, dizendo que, na verdade, 2 cegos foram curados. Então, como que nós conseguimos harmonizar esses 3 evangelistas? Porque isso é muito bonito, isso é muito belo, né? Isso mostra que a Bíblia realmente ela tem a sua veracidade. Porque se fosse algo combinado, né? Nós teríamos o evangelista Marcos, Mateus e o evangelista Lucas, combinando e trazendo a narrativa do mesmo jeitinho. Então, por terem escrito sem combinar um com o outro, nós vemos essas narrativas um pouco diferentes. Então, por exemplo, o evangelista Marcos nos traz uma riqueza de detalhe importante. Ele fala do nome do cego. E por que talvez Marcos coloca aqui o nome do cego, sendo que foram 2 que foram curados nesta ocasião? De acordo com o evangelista Mateus. É porque, na verdade, possivelmente, Bartimeu tenha chamado muita a atenção, a cura de Bartimeu tenha chamado muita atenção do evangelista Marcos. Possivelmente, além de ser um seguidor de Cristo, ele continuou como seguidor de Cristo durante a morte e a ressurreição de Cristo, e possivelmente uma pessoa importante foi Bartimeu na igreja cristã, porque ele segue a Jesus pelo caminho e se torna um seguidor de Cristo, Bartimeu. O outro cego também, mas talvez não teve a sua relevância, ou talvez tenha abandonado a fé no decorrer do tempo cristão, de cristianismo. Mas Bartimeu se destacou, tanto é que Marcos não traz só o nome dele, traz o nome do pai, dizendo que ele era filho de Timeu. Agora, vamos analisar um pouquinho a questão do cego naquela época, queridos. Bom, primeiramente, provavelmente Bartimeu, ele, por causa da sua cegueira, Bartimeu estava ali à beira do caminho de Jericó a Jerusalém, mendigando. Então, para pensar como era a vida de uma pessoa nesta condição de cegueira. Hoje não é fácil, né? Imagine uma pessoa cega andando pelas ruas de uma cidade como Rio de Janeiro, uma cidade grande como esta. Já é uma situação muito difícil. Agora pare para pensar naquela época em que a pessoa tinha que ganhar o pão. A pessoa não podia depender da sua família para ganhar, para obter o pão de cada dia. Ela tinha que se virar de alguma forma. Então, possivelmente, a condição de Bartimeu pelo fato de Bartimeu estar nesta condição, mendigando à beira do caminho, nesta caminhada
neste caminho entre Jericó a Jerusalém, provavelmente tenha sido justamente por causa da sua doença. Possivelmente Bartimeu tinha sido abandonado, inclusive, por sua família. Porque o que um cego poderia contribuir para a sua casa, para a sua família em questão financeira? Praticamente nada. Então, devido à sua condição de cegueira, possivelmente Bartimeu havia chegado a esta situação de mendigar à beira do caminho, possivelmente abandonado da sua família. Esta era a situação de Bartimeu naquele momento antes do encontro com Cristo. Outro ponto interessante que nós temos que analisar aqui é que Bartimeu, ele não era um cego de nascença. Você sabia disso? Basta você olhar, por exemplo, o versículo 51 da sua Bíblia. Vamos lá? Capítulo 10 e o versículo 51. Vou ler para você. E Jesus falando lhe disse: que queres que eu faça? E o cego Bartimeu lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Na sua Bíblia fala alguma na sua Bíblia, na sua versão, este verso está um pouquinho diferente? O que diz aí? Que eu volte a ver. Muito bem. Na nova versão internacional diz assim, que eu recupere a visão. O interessante, queridos, que no texto grego, esta versão é a correta. Que eu recupere a visão. No texto grego, no texto original. Então veja, Bartimeu, ele não era um cego de nascença. Ele havia se tornado cego no decorrer da vida. Queridos, isso é muito triste. Não sabemos de que forma Bartimeu adquiriu a cegueira. Mas, por exemplo, hoje nós temos uma doença que é muito comum, que leva a pessoa à cegueira. Que doença é essa? Que enfermidade é essa? A diabetes. A diabetes pode levar a pessoa a uma condição de cegueira. Será que Bartimeu não tinha um problema com diabetes? E esta diabetes teria talvez levado Bartimeu à cegueira? Veja que a medicina não era tão evoluída como nós temos a medicina hoje, a evolução da medicina. Então, possivelmente, talvez esta era a situação de Bartimeu, ou talvez uma catarata, talvez ele fosse uma pessoa mais de idade. Não sabemos o que realmente... Ou vamos analisar um outro detalhe. Já pararam para pensar como devia ser as cidades naquela época? No tempo de Jesus? Por exemplo, hoje você vai ao banheiro, você faz suas necessidades, aperta um botãozinho mágico e tudo some. Você sabia que naquela época de Jesus as coisas não funcionavam assim? Não existia um saneamento básico. Então as pessoas normalmente faziam as suas necessidades em alguma bacia, em algum balde, e muitas vezes jogavam isso na rua da cidade. Ou em algum buraco, alguma coisa desse nível. Aliás, pestes que foram surgindo ao longo da história humana foi devido a estas situações. Peste negra e tantas outras, que aconteceram na Inglaterra, era porque tinha, por exemplo, bicas de água potável perto de onde as pessoas jogavam os seus dejetos, e jogavam na rua. Por exemplo, antigamente, e isso já havia evoluído há um bom tempo, mas as pessoas vinham com um carrinho e colhiam os dejetos das pessoas e colocavam em outro lugar, porque não existia saneamento básico. Não existia um esgoto encanado que levava os dejetos das pessoas a um determinado lugar para ser ali tratado. Isso não existia. Então, pare para pensar como era uma cidade, talvez de 4, 5, 6 mil habitantes, como era Jericó. O que as pessoas faziam com seus dejetos? Outro detalhe interessante. Hoje, por exemplo, nós colhemos o nosso lixo, colocamos em um saco plástico e a gente coloca ali na beira da calçada. No outro dia, de uma forma mágica, o que acontece com esse lixo? Ele some. Claro, isso se o pessoal que faz a coleta não entrar em greve, né? Já aconteceu em São Paulo uma vez, virou uma catástrofe. Aqui possivelmente já deve ter acontecido. Bem, mas queridos, naquela época isso não existia. Então quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, a gente tem que começar a analisar de como funcionavam as cidades naquela época. Só para você ter uma ideia, por cada abertura que você tinha na casa, era cobrado a mais no seu imposto. Então o governo romano te taxava mais por cada abertura que você tinha na casa. Por isso que na parábola da dracma perdida, a mulher teve dificuldade de achar o quê?
uma moeda, uma dracma dentro da sua casa. Por que ela teve essa dificuldade? A casa dela era grande? Não, porque possivelmente as pessoas tinham apenas uma abertura em suas casas, porque ela queria pagar o menos de imposto possível. Então imagina, as casas eram escuras, existia uma situação de higiene complicada naquela época. Onde você acha que as pessoas colocavam os lixos? Em uma cidade grande como Jerusalém, ou como Jericó, ou como Nínive, e tantas outras, Damasco, tantas outras cidades daquela época. Era uma situação caótica. Então, queridos, por isso que nós vemos na história no Novo Testamento, muitos coxos, muitos paralíticos, paralisia infantil era uma coisa muito comum naquela época. Doenças dos olhos, cegueira, eram doenças comuns para aquela época. E por que eram doenças comuns? Porque as condições de higiene em que as pessoas viviam eram caóticas. Possivelmente, talvez essa tenha sido a situação de Bartimeu. Devido a alguma doença ou pela falta de higiene, Bartimeu tenha ficado cego. E queridos, eu conheci, na minha juventude, uma pessoa que enxergava, um senhor que enxergava, mas devido a um jogo de futebol, ele ficou cego. Ele foi dar uma cabeçada na bola, e através da cabeçada na bola, rompeu. Claro que ele já devia ter algum problema, alguma sensibilidade. Rompeu-se aqui como é que chama isso aqui? Olha lá, cadê os médicos aí, me ajudem. Hã? Bom, mas tudo bem, deu ótico, né? Rompeu-se e ele ficou cego dos dois olhos. Olha que situação complicada. Claro, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, uma coisa bem comum, mas esta foi a situação deste homem. Então imagina, e ele falava para mim, nossa irmão, eu enxergava tudo, e como eu sinto falta de poder ver novamente, ver os meus filhos. Ele já tinha filhos. Mas essa era a condição dele, uma condição na época irreversível para a medicina. Bom, queridos, esta era a situação de Bartimeu. Um homem que via, tinha visto, né, que via, e agora não enxergava mais. E, queridos, é uma situação muito triste, muito complicada, essa situação de Bartimeu. Por isso que nós vamos ver Bartimeu ansiando, né, com aquela ânsia, com aquele desejo de poder ver novamente. Por isso que ele fala aqui que eu recupere a visão, quando Jesus lhe faz a pergunta. Outro detalhe interessante, quando nós vemos a história de Bartimeu, é que de acordo com João capítulo 9, versículo 2, certa vez Jesus está passando com os discípulos, e os discípulos veem um homem cego também à beira do caminho. E aí eles perguntam a Jesus, Senhor, quem cometeu o pecado? Este homem ou seus pais? E Jesus falou, nenhum nem outro. Veja que esta era a concepção que as pessoas tinham de uma pessoa que sofria uma doença. Então veja que possivelmente Bartimeu era um homem que havia sido abandonado pela família, principalmente se a sua família era uma família muito radical, porque eles encarariam Bartimeu, que não havia nascido cego, havia se tornado cego ao longo da vida, como um castigo de Deus para ele. Era assim que a sociedade via a situação deste homem, das pessoas que também tinham qualquer outro tipo de doença além da cegueira. Uma maldição de Deus. Outro detalhe, as pessoas encaravam a pobreza também como uma maldição de Deus. E qual era a situação de Bartimeu aqui na história? Ele era cego e era pobre, porque precisava mendigar à beira do caminho para ganhar o pão. Então nós vemos que na cultura da época existia uma dupla maldição com relação a Bartimeu. Ele havia adquirido uma doença no decorrer da vida, isso era reconhecido era visto na época como uma maldição de Deus, e também era pobre. Outro detalhe interessante, vocês analisaram o versículo 46? Observe o verso 46, que coisa importante nós temos aqui. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, encontrou Bartimeu à beira do caminho. Agora vamos a Lucas, vamos dar uma olhadinha em Lucas, vamos lá, pega a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, o capítulo 19, leia aí para mim, capítulo 18, melhor dizendo,
O Adilson vai ler esse verso para a gente. Capítulo 18, versículo 35. Vamos ver se vocês conseguem observar algo diferente entre esses dois evangelistas. Vamos lá. Pode ler. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego assentado junto do caminho, mendigando. O que vocês viram de diferente entre a narrativa de Marcos, neste versículo aqui em específico, e a narrativa de Lucas? Não estou me referindo ao nome do cidadão, a gente já falou sobre isso, né? Aconteceu que, chegando ele aonde? Perto de Jericó. Agora, analise o evangelista Marcos. O evangelista Marcos diz que eles estavam saindo de Jericó. Como harmonizarmos esses pensamentos agora? Como que Marcos coloca a cura de Bartimeu quando Jesus está saindo de Jericó? E Lucas coloca como se Jesus estava chegando em Jericó. Nem Marcos, né? Então, qual era a dificuldade? Veja só, vamos tentar entender essas narrativas. Vamos tentar entender as narrativas. Bom, se você folhear a sua Bíblia no capítulo 19, nós vamos ter uma pista do porquê Lucas coloca Jesus curando Bartimeu, chegando em Jericó. Vamos lá? Capítulo 19, verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Alguma versão fala diferente? Atravessando a cidade. Muito bem, irmão, essa versão é interessante. Agora, olha o versículo 4 do capítulo 19. E correndo adiante, o que diz aí? Uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Bom, vamos procurar entender essa narrativa. Veja que uma está ao lado da outra. Na verdade, somente o evangelista Lucas descreve a conversão de Zaqueu. Isso é uma pista muito interessante, porque veja, vamos tentar entender a narrativa de Lucas. Jesus está chegando em Jericó, ele atravessa Jericó com a multidão. Para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém. Esta aqui, queridos, é uma semana antes de Jesus dar a ceia com os discípulos. Jesus está indo participar da última Páscoa e da primeira ceia com os discípulos. Tá ok? Estão entendido? Perfeito? Uma semana antes. Então Jesus está indo a Jerusalém com os discípulos e com a grande multidão. Quem vê que Jesus está passando? Zaqueu. Então o que Zaqueu faz? Zaqueu era um anãozinho, era pequenininho, né? Zaqueu queria muito ter esse encontro com Jesus. Então o que faz Zaqueu? Jesus está atravessando a cidade de Jerusalém com a multidão ao redor dele. Zaqueu corre. Quando ele corre, eu trouxe até a foto de uma árvore daquela época para vocês, que aparece aqui. Ele corre, ele sobe, Jesus está atravessando a cidade de Jericó. Ele sobe na árvore e fica ali, esperando e aguardando Jesus passar. Quando Jesus fala, então Jesus atravessa a cidade de Jericó, Jesus está indo pelo caminho. Quem está ali à beira do caminho? Bartimeu. Só que Bartimeu, ele não sabe o que está acontecendo. Observe a narrativa do evangelista Lucas. Vamos lá ao versículo 36. Observe o verso 36. Quem que lê para mim, hein, menino? Verso 36 e o 37. Ah, você já saiu, então vamos lá. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Conseguiram entender? Então, Bartimeu, quando está vendo Jesus passar com a multidão, ele pergunta o que está acontecendo. E aí o que falam para Bartimeu? Versículo 37, disseram-lhe, Jesus o Nazareno está passando por aqui. Então Jesus sai da cidade de Jericó, está passando. Quem foi à frente e subiu lá em cima da figueira brava? Zaqueu. Jesus então olha para cima e vê Zaqueu. E tem aquela conversa com Zaqueu. Jesus estava indo para Jerusalém, para a casa de Lázaro, lá em Betânia. Perfeito?
Quem agora começa a gritar porque estava vendo aquela multidão ali parada? Bartimeu. Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falam para Bartimeu: para, Bartimeu, de falar, não incomodes o mestre. Por que eles estavam falando isso? Porque Jesus estava tendo a conversa com quem? Com Zaqueu. Só que não estava nos planos de Jesus, obviamente, ficar ali em Jericó. Então o que ele faz? Ele fala para Zaqueu: Zaqueu, me convém pousar aonde? Em tua casa hoje, Zaqueu. Zaqueu desce e agora ele volta, Jesus volta com aquela multidão e com Zaqueu para jantar e pousar na casa de quem? De Zaqueu. E é nesta situação que ele faz a cura com quem? Então ele volta, ao Jesus voltar, Bartimeu está gritando. E agora o que faz? O que faz Jesus? Manda chamar aquele homem que tanto estava gritando. Conseguiram entender? Então, na verdade, a narrativa de Lucas não está errada. Jesus, de fato, está voltando para Jericó novamente. Depois da conversa que tinha tido com Zaqueu, para pousar na casa de Zaqueu. E, na verdade, Mateus e Marcos também não estão errados, porque Jesus estava saindo da cidade quando ele tem também um encontro com Zaqueu, com Bartimeu. Então está tudo certo na narrativa. Basta nós analisarmos. Tanto é que só o evangelista Lucas traz essa diferença, porque ele traz a história de Zaqueu. Então, para Lucas, Jesus de fato está voltando para Jericó novamente, para pousar na casa e para jantar na casa de Zaqueu. Bom, entendido isso, queridos, vamos analisar agora os passos que Zaqueu dá e as condições para a salvação. Vamos lá? Então nós já lemos que Bartimeu estava ali à beira do caminho, nós já vimos que Bartimeu estava ali clamando. Jesus então para, versículo 49, ele continua clamando quando as pessoas dizem para ele parar. De repente as pessoas dizem: tem bom ânimo, porque quem está te chamando? Jesus está te chamando. Bartimeu, para de gritar. Jesus ouviu o seu clamor e agora te chama. E agora o versículo 50. O que faz Zaqueu no versículo 50? Vamos lá, o que diz aí, Júnior? Acompanhe com a sua Bíblia. Eu estou em Marcos 10, tá, queridos? Marcos 10, 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Bartimeu então lança a sua capa de sobre si. O que mais ele faz? Ele vai até Cristo e Jesus lhe diz: que queres que eu te faça? Então Bartimeu diz: mestre, que eu tenha vista. E o verso 52 diz: e Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé... E o que aconteceu exatamente naquele momento? Bartimeu enxerga e segue a Jesus pelo caminho. Queridos, eu quero destacar 7 pontos importantes que Zaqueu dá para a sua cura física e para a sua cura espiritual. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o que está em Filipenses capítulo 2, versículo 13. É Deus que faz em vós, disse o apóstolo Paulo, o querer e o quê? Então estes passos que nós vamos ver que o cego Bartimeu dá para a cura física e espiritual, que Bartimeu nos ensina, na verdade é a obra do Espírito Santo na vida de Bartimeu. E esses passos que eu e você precisamos dar, é em conjunto com a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então vamos ao primeiro ponto. O que Bartimeu precisou, queridos, para obter a cura? Qual foi o primeiro passo que Bartimeu teve que dar rumo à cura física e espiritual? Está justamente no versículo 46 e no 47. Bartimeu era um cego e precisava do quê? Enxergar. Era o seu desejo. A primeira coisa que ele precisou, reconhecer a sua situação. E eu pergunto a vocês, queridos, naquela rota que vinha da Pérea e da Galileia, esta rota as pessoas passavam por Jericó para ir a Jerusalém. Existiam muitas caravanas
e pessoas que passavam para ir até Jerusalém na festa em Jerusalém. À beira daquele caminho não existia somente Bartimeu como cego, existiam outros cegos. Não eram só cegos que estavam à beira do caminho, coxos e paralíticos estavam ali, crianças pedindo esmola. Por que somente Bartimeu é que destacado, aliás, esses dois cegos, mas exclusivamente aqui Bartimeu? Se Jesus passa por ali, existiam tantos outros doentes à beira do caminho. Justamente, queridos, porque Bartimeu ansiava por ver. Bartimeu primeiro precisava então reconhecer a sua situação e sentir a necessidade da cura. E foi justamente o que possivelmente não aconteceu com os demais que estavam ali à beira do caminho pedindo esmola. Porque estavam ali preocupados em ganhar a esmola e não em ganhar a cura física e a cura espiritual. Portanto, o primeiro passo, queridos, para termos a salvação, para termos a vida eterna, é reconhecermos a nossa situação pecaminosa, o nosso estado, e sentimos a necessidade de cura física e espiritual. Este é o primeiro passo que eu tenho que dar para a salvação, para a vida eterna. O mesmo passo que Bartimeu deu naquela tarde. Outro detalhe interessante, queridos, que eu quero destacar com vocês, está no capítulo 47 ainda. Lá Bartimeu clama, quando ouve falar que Jesus está passando por ali. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Além de reconhecer a sua situação e sentir a necessidade de cura, o segundo passo que Bartimeu nos ensina, queridos, para a salvação e para a cura física e espiritual, é justamente clamar, é justamente pedir. Este é o segundo passo que Bartimeu nos ensina e que eu e você precisamos seguir. E queridos, Mateus capítulo 7, verso 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai o quê? E encontrareis. Patriarcas e Profetas, página 144, diz assim: se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, este tempo é o quê? Agora, é hoje. Queridos, eu pergunto para você, como tem estado a sua comunhão com Deus? Às vezes nós até reconhecemos a nossa necessidade, até sentimos a necessidade da cura, até sentimos a necessidade de salvação, mas pecamos nesse segundo passo que Bartimeu nos ensina. Esta ânsia, esta vontade, ela deve ser, queridos, demonstrada através da oração. E Bartimeu fez isso, ele clamou, ele pediu, porque ele ansiava pela cura. E eu quero fazer uma pergunta para você. Queridos, você tem ansiado pela salvação, assim como Bartimeu ansiava pela sua cura física e espiritual? Portanto, queridos, Bartimeu nos dá esta segunda lição espiritual. E eu pergunto a você, como está a sua comunhão para com Deus através da oração? Como estamos, queridos? Eu falei que são 7 pontos, eu vou para o terceiro ponto agora com você. Terceira lição espiritual que Bartimeu nos ensina, de cura. Marcos 10, 48. O que aquelas pessoas começaram a falar para Bartimeu? Bartimeu, fica quieto, Bartimeu. Você está atrapalhando o mestre está tendo uma entrevista importante agora com um homem importante e rico da cidade. Embora muito preconceito existia com relação à profissão de Zaqueu, mas ele é um homem rico da cidade. Mas Bartimeu se importou? Não. Mais ele clamou, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, olha o desejo que Bartimeu tinha pela cura. Olha a vontade que Bartimeu tinha de ter um encontro com Cristo. E agora, queridos, vem o terceiro passo importante que Bartimeu nos ensina, a terceira lição: perseverança.
E lá em Mateus capítulo 24, verso 13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será o quê? Você e eu já estamos salvos pela graça de Cristo. Amém, igreja? O problema não é estar salvo em Cristo. O problema é o quê? Permanecer salvo em Cristo. Por isso que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Quantas pessoas, queridos, já passaram pelos bancos dessa igreja? Quantas pessoas já passaram por aqui, já pregaram aqui à frente, e hoje não estão mais entre nós? Já abandonaram a fé. Por isso que Paulo diz aos Coríntios: quem está em pé, cuide para o quê? Será que amanhã ou depois essa não possa ser a minha e a sua condição? Será que amanhã, talvez eu não esteja mais aqui falando da palavra com você? Isso pode acontecer. Quantas pessoas já passaram aqui pela igreja, queridos, e hoje não estão mais? Veja que Bartimeu nos dá aqui, nessa terceira lição, uma lição de perseverança no caminho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Disseram para Bartimeu: para, Bartimeu, não fala mais. Quantas pessoas vão falar isso para você? Quantas pessoas vão dizer para você: Simão, por que você vai à igreja, Simão? Para de fazer isso, olha que bobagem. Simão, você pode pegar o carro, Simão, e fazer o seu trabalho durante o sábado. Por que você perde tempo indo na igreja, Simão? Que bobagem. Muitas pessoas farão como fizeram com Bartimeu. Vão dizer: para, sai desse caminho, vai seguir a tua vida, vai desfrutar da tua vida, vai desfrutar do mundo. Mas, queridos, só aquele que perseverar no caminho até o fim será salvo. Bartimeu só recebeu a cura naquela tarde, porque Bartimeu não deu ouvido para as pessoas que faziam o quê? Diziam para ele ficar quieto. Bartimeu clamou cada vez mais. Era como se fosse gasolina no fogo. Aquilo deu mais ânimo para que Bartimeu continuasse clamando para que Jesus o ouvisse. E eu tenho certeza, queridos, que naquela tarde, no primeiro grito que Bartimeu deu, Jesus já tinha ouvido. Mas Jesus queria provar a fé de Bartimeu. Talvez as provas que Deus permite que venham em tua vida, seja também para provar a tua perseverança no caminho. Muitos já abandonaram o caminho. Será que eu e você vamos perseverar no caminho? Queridos, quarta lição espiritual, quarto passo que Bartimeu nos ensina em sua cura. Por isso que nós precisamos seguir os passos desse cego. Vamos lá? O versículo 50. Olha o que diz o versículo 50. Bartimeu lançando de si o quê? Vou fazer uma pergunta para você. Você já passou perto de uma pessoa que está mendigando, de um morador de rua? O que um morador de rua tem que ele não larga por nada? Os seus pertences. E uma coisa que ele guarda com muito cuidado é o quê? É o seu cobertor, né? Imagina à noite, principalmente em cidades frias como São Paulo, Curitiba. A gente percebe lá em São Paulo, por exemplo, eles estão com aquele cobertor, de onde ele vai, você vê ele com aquele cobertor na mão. Porque tem certas, nesse período no ano em São Paulo, é muito frio. Agora pare para pensar, qual é uma das coisas mais importantes para uma pessoa que mendiga e mora na rua? Qual era uma das coisas mais importantes para Bartimeu? A capa dele. Imagina se Bartimeu, queridos, fosse largar a capa, algo tão importante. Vocês sabem que no hemisfério norte, diferente do hemisfério sul, os invernos são mais rigorosos. Então, queridos, para Bartimeu, era muito importante aquela capa. Mas Bartimeu, ainda cego, larga a sua capa
para ter um encontro com quem? Com Jesus. Quantos outros estavam ali à beira do caminho e possivelmente estavam de olho naquela capa que Bartimeu tinha? Mas Bartimeu, queridos, deu um passo importante naquele dia. Ele deixou a sua capa para trás. Ele não deu importância para a capa. Porque o mais importante para Bartimeu era ter um encontro com quem? Com Cristo. Queridos, muitos desistem do caminho da fé e da salvação, porque ainda querem carregar a capa. Muitos, queridos, estão abandonando a fé, porque não querem largar a capa. Eu quero fazer uma pergunta a você. Quais são as capas que você tem carregado na sua vida que tem atrapalhado você de se entregar completamente a Jesus como teu Salvador pessoal? Quantos, queridos, até vêm para a igreja, mas vêm com a capa junto? Quais são essas capas que você tem, que tem atrapalhado você de aceitar a Cristo como teu Salvador pessoal? De seguir este caminho? Bartimeu não se importou com a capa. Ter encontro com Jesus era a coisa mais importante para ele. E ele tinha certeza da cura. Ele tinha certeza que à beira do caminho ele não ficaria mais. Hebreus capítulo 12, verso 1. Paulo diz assim: deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto, o quê? Nos rodeia, e sigamos com confiança. Queridos, para muitos, a capa é o vestuário. Para muitos, a capa é reforma de saúde. Para muitos, a capa é o sábado. Para muitos, a capa é a família. E Jesus falou: quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno? Quais são as capas que você tem carregado que tem atrapalhado você de tomar uma decisão definitiva ao lado do Senhor? Deixe a capa, meu irmão. É importante que você faça isso. Jesus não quer ninguém com a capa tendo encontro com Ele. Bom, vamos a um próximo ponto. E eu falei que são 7. E eu vou falar dos outros 3 agora. O verso 51 é muito importante. E eu destaquei este verso 51. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você, Bartimeu? Queridos, eu faço uma pergunta a você. Qual era uma das coisas mais importantes para um cego? É enxergar. Não parece uma pergunta boba essa pergunta que Jesus fala para Bartimeu? Você pode pensar a mesma coisa de Jesus neste momento. Porque você pode pensar assim: Jesus não sabe tudo o que eu preciso? Então por que eu preciso orar ao Senhor? Uma coisa, queridos, é muito importante. Jesus já conhece o teu pecado, Ele já conhece a tua vida, mas é importante que você dê este passo que Bartimeu deu. Confessar a Cristo o seu problema. Contar a Jesus o seu problema. Isso é muito importante. Não porque ele não saiba, mas porque este processo para a salvação é importante para você. Portanto, o 5º passo que eu devo seguir de Bartimeu é esse. Eu devo contar a Jesus a minha condição. Eu devo contar a Jesus a minha situação. E Bartimeu, queridos, nos dá esse exemplo maravilhoso. Porque quando Jesus fala isso, Bartimeu não fala: ah, Senhor, está de brincadeira. Eu quero ver. Não. Bartimeu, com anseio em seu coração, diz: Senhor, eu quero ver de novo. Eu quero voltar, Senhor, a enxergar. Eu quero sair, Senhor, dessa situação. E eu sei que só o Senhor tem a cura para a minha enfermidade. Só o Senhor tem a solução para o meu problema. Portanto, queridos, confessar, contar a Deus o seu problema, contar a Deus a sua condição,
Eis um ponto importante que Bartimeu nos ensina para a salvação. Sexto ponto, versículo 52. Jesus fala para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Queridos, para seguir Jesus pelo caminho, para tomar a decisão ao lado de Jesus, este ponto é importante. Não é qualquer fé, precisa haver uma fé verdadeira, para que você realmente encontre a cura física e a cura espiritual. Fé pura, uma fé verdadeira, uma fé como a de Bartimeu, que mesmo cego vai ao encontro de Cristo. Jesus poderia ter ido ao encontro dele, ele poderia dizer: não, chama Jesus aqui, não sabe que eu sou cego? Não. Aliás, tem algumas versões, a Nova Versão Internacional diz que no momento que Jesus chama Bartimeu, manda chamar Bartimeu, Bartimeu dá um salto e joga de si a capa. Eu não sei se você viu isso, se a sua versão fala isso. Mas Bartimeu dá um salto naquele momento para ter encontro com Cristo. Isto era muito importante para ele. Sétimo ponto. Além de uma fé verdadeira e pura, eu quero destacar uma coisa importantíssima a você, que Bartimeu nos ensina. E é o sétimo ponto que eu quero abordar desta história de Bartimeu. Verso 52. E Jesus lhe disse: vai, filho, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos, tão importante quanto a cura física é a cura espiritual. E Bartimeu nos dá esta lição preciosa aqui. Bartimeu não queria ter um encontro com Cristo apenas por um mero interesse de ser curado da sua cegueira. Ele não queria só sair da sua condição de pobreza e miserabilidade, em que ele estava à beira do caminho, talvez há anos, pedindo esmola. Não. Ele não queria ter um encontro com Cristo por interesse. Bartimeu queria ter um encontro com Cristo, porque ele sabia que Jesus era o Salvador. Amém, igreja? Nós temos hoje muitas igrejas aí que trabalham em cima deste ponto, que é o ponto da prosperidade, que é o ponto da cura física. Queridos, eu quero dizer para vocês que esse não é o ponto mais importante. E muitas pessoas vão em busca somente da cura física e da cura da sua pobreza. Mas eu quero dizer para vocês que esse não era o foco de Bartimeu. Esse era o segundo ponto. Bartimeu queria ter um encontro com Jesus, porque Bartimeu queria cura espiritual. E o que fez Bartimeu naquela tarde? Seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos, não adianta você reconhecer a sua condição. Não adianta você sentir a necessidade de um Salvador. Não adianta, queridos, você dar os outros passos. Não adianta você crer. Não adianta até você contar a Deus o seu problema, a sua condição. Não adianta você deixar a capa para trás. Não adianta você ter perseverança. Não adianta nada disto, se você não seguir a Jesus pelo caminho. Você pode ser uma pessoa muito perseverante. Você pode dizer assim: pastor, o que eu pego eu faço. E eu vou até o final. Comecei minha faculdade e fui até o final. Eu tenho perseverança naquilo que eu faço. Há muitas pessoas que são perseverantes no mundo aí fora, queridos, para fazer tantas coisas, mas não são perseverantes em continuar seguindo a Jesus pelo caminho. E Bartimeu nos dá essa importante lição. Perseverar no caminho, seguir a Jesus pelo caminho, é a decisão mais importante que eu e você podemos tomar em nossas vidas. Portanto, que o Senhor nos dê a sua graça, que o Senhor nos abençoe, que possamos seguir estes passos. Amém?